Os destaques desta edição. Bolão de assessores do PT na Câmara dos Deputados leva os 120 milhões acumulados da Mega Sena. Atlético Paranaense cala o Beira-Rio, vence de novo o Internacional e ganha a Copa do Brasil. 52 milhões de prêmio e uma vaga na Libertadores. Sem receber repasses do Sinetran, ônibus alternativos ameaçam paralisar. Fundação de Vigilância Sanitária alerta para notícia falsas de superbactéria contraída por ingestão de açaí contaminado em Manaus. Petrobras mente e anuncia aumento no preço dos combustíveis a partir de hoje. Câmara aprova projeto que estabelece novas regras para partidos e eleições. Sauditas mostram mísseis e voltam a acusar iranianos por ataque. Explosão de carro bomba mata 10 e fere 85 no Afeganistão. Homem é encontrado morto dentro de embarcação após se envolver em confusão. Mais violência no Parque São Pedro. Após briga, homem mata o cunhado. Bandidos fazem arrastão na Zona Norte, tomam de assalto 2 carros e desaparecem com criança de 3 anos que dormia no banco de trás de um dos veículos. Um homem que tentou reagir acabou baleado. É o Jornal da Manhã, 60 anos no ar, que começa agora. 5h48, emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Barueri em Barueri. Alternativa em Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramo. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira em Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira Humaitá. Anamã FM de Anamã. Maran FM em Maran. Caboclo FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupan e eu e você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Altazes. 5h49. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia pode ficar quente hoje com temperatura de 35 graus. O dia amanhece com 25 graus e 81% de umidade no ar. A probabilidade de chuva é de 80%, diz o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Meteorologia. O dia pode ficar parcialmente nublado, fala o Instituto Nacional de Meteorologia. Os ventos estão calmos, com 10 km/h de velocidade. É quinta-feira, 19 de setembro. 262 dias do ano e faltam 103 para terminar 2019. Dia de São Januário. Também é o dia do comprador, dia do ortopedista e o dia nacional do teatro. O Rio Negro baixou ontem 20 centímetros e seu nível em relação ao mar era de 24 metros e 13 centímetros. A vazante já chegou a 5 metros e 29 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no aeroporto Eduardo Gomes. Datas e fatos. Registros da história. 1989, uma bomba destrói no ar o voo UTA 772 acima do deserto de Tunuru, no Níger, matando todos os 170 passageiros e tripulantes. 1985, a cidade do México é abalada por um sismo de magnitude 8,1 na escala de Richter, provocando 9.500 mortos, 35 mil feridos e 100 mil desalojados. Já em 2017, sismo de Puebla, no México, ocorrido no 25º aniversário do sismo de 85, causa 370 mortos e mais de 6 mil feridos. Agora às 5h50. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia, Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Itamar, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, o Sinetran continua sem pagar e os alternativos ameaçam paralisar. Podem parar a qualquer momento, Paulo Guerra. A situação absurda continua. Os proprietários de micro-ônibus, o pessoal da cooperativa ameaçam parar a qualquer momento porque o calote continua por parte do Sinetran, que não repassa o dinheiro da bilhetagem, não repassa o dinheiro que já foi pago ao Sinetran e é só repassar para o alternativo e até agora nada disso aconteceu. Conversava agora há pouco com o representante dos alternativos, que é o Varley, conhecido como Batata lá na Zona Leste. Ele falou que já são quase 4 semanas, entrando agora 4 semanas, e até o presente momento nada de pagamento.
eles apelam ao secretário Carijó, apelam ao prefeito Arthur Neto que alguma coisa seja feita para que o pagamento aconteça. Se não acontecer, a qualquer momento, Paulo Guerra, podemos ter aí uma paralisação nas ruas pelo transporte alternativo. Peregrini, depois da intervenção financeira da prefeitura nas empresas do transporte coletivo, os próprios empresários resolveram retaliar e tirando os ônibus de circulação. Só 80% da frota, Peregrini. Paulo, em algumas linhas há uma redução, sim, né? Enfim, veio uma nota oficial. Chegou também ao nosso departamento de jornalismo e conversando com os motoristas e cobradores, muitos estão ficando nas garagens, outros são mandados para casa porque nem todos os ônibus estão sendo colocados para rodar. Algumas linhas sim, outras não. O reflexo de tudo isso, Paulo, são pessoas amargando aí uma espera de 1 hora, 1h30, até chegando 2 horas à espera de um coletivo. Pois é, Peregrini, é lamentável que isso venha acontecer e os empresários alegam que falta dinheiro para abastecer os carros, não é, Peregrini? Pois é, falam isso, Paulo, todo dia, né? Estão aí com os ônibus completamente lotados, dinheiro entrando todo dia e ninguém sabe o que eles fazem com esse dinheiro e agora estão falando que até diesel falta. Isso sem falar, Paulo, nas precárias condições do transporte coletivo, que não é nenhuma novidade. Peregrini, um homem foi encontrado morto dentro de uma embarcação após se envolver em uma confusão. Pois é, ele vinha do município de Tefé, Paulo, e vinha aprontando tudo dentro do barco, assim dizem a tripulação, né? Essa é a informação que chegou até a delegacia, que esse homem estava aprontando, bebendo, se jogou na água, por pouco não desaparece aí nas águas dos Solimões, depois foi resgatado pela tripulação do barco, quando então começou a aliciar pessoas dentro do barco, pegar nas partes íntimas de mulheres, depois foi contido, foi amarrado, deixado em um camarote e depois apareceu morto. Pois é, Peregrini, fizeram um serviço. Parque São Pedro, o homem brigava com a mulher, de repente o cunhado foi morto, né, Peregrini? Foi interferir em favor da irmã e terminou morto. Foi uma briga de casal, Paulo, né? O irmão estava discutindo com a irmã, né? Que morava na mesma casa que ele, daí chegou o cunhado, já foi se metendo, já foi matando, estrangulado o rapaz que tinha aí, Paulo, 27 anos de idade, o Paulo Sérgio Ramos, morreu na mão do cunhado após uma briga com a irmã. A irmã foi enredar dele, Paulo Guerra, e o cunhado acabou matando o irmão lá dessa mulher. Peregrini, estamos ainda aguardando informações mais atualizadas sobre esses bandidos que fizeram um arrastão na Zona Norte e tomaram de assalto 2 carros, desapareceram com uma criança de 3 anos que dormia no banco de trás de um dos veículos. O veículo foi encontrado, mas a criança não estava dentro dele. Um homem que tentou reagir acabou baleado, Peregrini. Pois é, Paulo, foi uma situação bem complicada. O Eudes Maria de Souza Júnior, de 29 anos, estava sentado no capô do carro quando os bandidos se aproximaram para levar uma montana que daquelas de cor laranja que ele usa como frete. A criança, que é filha de um amigo do Eudes, estava dormindo dentro do carro. Os bandidos chegaram, levaram o carro e a criança. O carro que foi levado tem rastreador. Logo o dono do carro descobriu que o carro estava na Avenida das Torres. Ele fez uma barreira lá, ele com amigos cercaram por lá, estavam esperando esse carro chegar. Quando perceberam que seriam pegos, eles fugiram roubando outro carro, um Voyage. A informação que temos, Paulo Guerra, é que o Eudes Marinho de Souza Júnior, de 29 anos, foi baleado com 3 tiros, está internado em estado grave, foi o que nos passaram no pronto-socorro João Lúcio. O estado dele é grave, ele foi ferido gravemente, a bala que pegou no abdômen, ele já passou por cirurgia, mas a situação dele é muito complicada. A informação que temos também, Paulo, é que até agora não tivemos acesso aonde foi registrado esse boletim de ocorrência. Então, por isso não temos ainda maiores detalhes. Porém, nos foi passado, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá na área do pronto-socorro João Lúcio, que a criança foi encontrada, foi localizada e está em segurança nesse momento, Paulo. Ainda bem, não é, Peregrini? Ainda bem que encontraram a criança. Ainda bem, Paulo. Agora tem que encontrar esses bandidos, né, Peregrini? Bandidos fugiram, esse outro carro que foi levado não tem rastreador e o carro continua desaparecido. Daí a importância, não, Paulo, de se ter um rastreador no carro. Peregrini, ontem à tarde, por volta de 13 horas, eu fui ao Sindicato dos Bancários a uma reunião da União Geral dos Trabalhadores.
e um casal parou à minha frente. Em seguida, uma picape daquelas enormes, uma picape branca, parou ao lado, ficou ali um pouco, esperou o casal sair do carro, atravessar a rua. O cara parou lá adiante, soltou do carro e abriu a porta do veículo, do automóvel, e levou tudo que tinha dentro na maior cara de pau. E nós assistimos toda aquela cena, porque o rapaz depois recorreu ali a gravação das câmeras de segurança. E o cara na maior cara de pau, num carrão Pellegrini, ele devia estar com um Chapolin. E levou a bolsa, levou celular, levou um computador, fez um verdadeiro arrastão ali na área. E dentro, e viajando em um carrão Pellegrini, uma picape branca enorme. Não conseguimos detectar a placa desse veículo. Né, Paulo? A situação está complicada de assalto do Chapolin. Vem acontecendo praticamente todo dia esse dispositivo, né, que os caras estão usando para roubar carros. E agora, com esse detalhe, né, importante, o pessoal está usando carrão, usando carros de alto valor. São bandidos dentro que estão aí só esperando alguém chegar com o carro para usar o dispositivo no momento em que a pessoa aperta o controle, aquele eletrônico da chave, para trancar o carro. Agora, você que está dirigindo, você que tem seu carro, procure fechar o seu carro na chave, porque nunca a gente sabe quem é que está por perto usando esse dispositivo. Pois é, Pellegrini, é lamentável. E vamos aqui, a solicitação de ouvintes. Um ouvinte lá do bairro de Petrópolis, da Rua Ômega, está pedindo que o carro coletor de lixo passe ali com mais frequência, porque os moradores estão deixando os detritos, o lixo na rua, e o carro não está passando, o carro coletor de lixo na Rua Ômega, no bairro de Petrópolis. Outra informação, Pellegrini, vem do bairro da Compensa, também da Avenida Brasil, completamente sem transporte coletivo, segundo informações. Pois é, Paulo, está demorando demais, né? Algumas linhas que não são tão frequentadas, né? O que eles fazem é o seguinte, Paulo, a linha que não é muito frequentada, uma linha que não rende muito, ou linha que o ônibus não vai lotado, eles deixam demorar muito, o que está passando mais ou menos no horário, ainda não completamente na sua totalidade, são os ônibus que andam sempre lotados, ou seja, os ônibus que vão geralmente, os pata-chocas para o centro da cidade, esses daí não estão com horário tão afetado assim, mas os coletores que vão buscar os passageiros dentro do bairro para levar para o terminal, aí o sofrimento é grande, Paulo. Pellegrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra e ouvintes, com essas e outras informações, nosso ouvinte mete marcha, ele é aqui do Puraquequara, Paulo Guerra, mas está mandando fotos, está em Miami, ouvindo o Jornal da Manhã. Paulo Guerra. Pois é, ele não está em Miami, mas está lá em Manacapuru. É o Major Afrânio que está acompanhando o jornal. Major Afrânio e sua esposa, a dona Marília, gente boa da melhor qualidade, e toda a turma ali da comunidade do Acajatuba. Olha o lugar bom, não, Paulo Guerra? Sem dúvida. Em 8 meses, a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente da Polícia Civil instaurou 51 inquéritos policiais para investigar crimes ambientais. No período, 312 denúncias foram investigadas e 229 termos circunstanciados de ocorrência foram registrados. Entre os crimes mais comuns, poluição sonora, desmatamento, pescado ilegal e maus tratos a animais. De acordo com a delegada Carla Biagi, titular da DEMA, após receber denúncias, investigações se iniciam. Os casos de desmatamento ou incêndio são mais comuns de ocorrer em áreas rurais ou de invasão. 6 horas em Manaus, que tem tempo bom no momento, porém sujeito à instabilidade do período, a temperatura é de 26 graus. Mais um posto de combustível localizado na Joaquim Nabuco, no centro, foi autuado ontem pelo Procon por ter aumentado o preço da gasolina sem justificativa nos últimos dias. Na bomba, o valor verificado foi de R$4,45 por litro. No dia 1º de setembro, o litro da gasolina lá mesmo era comercializado a R$3,49. Os fiscais do Procon Manaus também encontraram outras irregularidades no mesmo posto e, como resultado, foi lavrado um auto de infração. O calibrador pneumático de pressão estava com defeito. Havia também permissão de consumo de bebidas alcoólicas dentro da área do estabelecimento. A ausência de segurança ostensiva devido à presença de um caixa eletrônico dentro do local e a ausência de preços em vários produtos do setor de conveniência.
Oportunidades de emprego. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, por meio do Sistema Nacional de Emprego, SINEM, divulga 306 vagas de emprego para esta quinta-feira. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, na Galeria Mais, na Avenida de Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A distribuição das senhas começa às 7 horas e o atendimento é das 8 às 15 horas. A população de Quari poderá ingressar com ações judiciais gratuitamente no dia 24 ou do dia 24 a 26 deste mês, sem sair do município. Isso será possível com uma ação do programa Defensoria Itinerante, que chega à cidade levando todos os serviços da Defensoria Pública do Estado, a DPEAM. Durante os 3 dias, a equipe da Defensoria irá atender de 8 às 17 horas no Fórum de Quari. Serão oferecidos atendimentos para as áreas civil, criminal, consumidor, família, previdenciário, infância, juventude, direitos humanos, saúde, idoso, entre outros. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas de Roraima realizará nesta sexta-feira às 9h30 leilão de bens móveis e imóveis penhorados cujo total de avaliação supera 4 milhões de reais. Ao todo serão leiloados 15 bens com destaque para 2 imóveis. Um localizado na BR-174, cuja avaliação é de 2 milhões, e outro localizado em Boa Vista, Roraima, avaliado em 950 mil. A 9ª Semana Nacional da Execução Trabalhista já movimentou mais de 3,1 milhões na Justiça do Trabalho do Amazonas e Roraima em 3 dias do evento, que teve início na segunda e segue até amanhã. Os números parciais da semana de execução do TRT-11 apontam que, até o momento, foram realizadas 227 audiências em processo de execução, das quais 75 resultaram em conciliação, num total de R$1,5 milhão em acordos homologados. O balanço registra ainda que foram arrecadados aos cofres públicos a título de encargos previdenciários e fiscais mais de R$74 mil. O que acontece hoje no Teatro Amazonas? A Amazonas Filarmônica apresentará Shostakovich Santoro. O concerto, que está dentro da programação da série Guaraná 16, reúne obras de Dmitri Shostakovich e Cláudio Santoro. A regência será de Marcelo de Jesus. A classificação é livre e entrada com doação de um brinquedo para a campanha Doe um Brinquedo e ganhe sorrisos. O Amazonas faz parte da 4ª região brasileira mais propícia à geração de energia solar, e o estado está caminhando em passos acelerados para a implantação efetiva da política estadual de incentivo ao uso desta energia. Na manhã desta quarta-feira, o Fórum Permanente de Energia do Amazonas se reuniu em Manaus e definiu questões importantes para o setor, com a apresentação de 3 propostas que visam alterar o cenário do uso de energia renovável no estado. A implantação do marco legal, a lei de incentivos e a criação do fundo de investimento. A hora em Manaus. 6h08. O governador Wilson Lima assinou ontem um decreto que concede incentivo fiscal e isenta do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços empresas que irão comercializar maquinário e implementos agrícolas na 41ª Exposição Agropecuária do Amazonas Expoagro, que acontecerá entre os dias 3 e 6 de outubro. A assinatura aconteceu durante a abertura da 3ª Feira de Agronegócios da Newton Lins. Mais de 800 pessoas já se inscreveram no 2º simpósio sobre gestão ambiental e controle de contas públicas, que será realizado pelo Tribunal de Contas do Amazonas no Centro de Convenções Vasco Vasques, de 17 a 19 de outubro. A expectativa é que cerca de 1.500 pessoas participem do evento, que unirá em 3 dias dezenas de personalidades nacionais e internacionais, entre elas o vice-presidente Hamilton Mourão. O coordenador da bancada parlamentar do Amazonas do Congresso Nacional, o senador Omar Aziz, deixou a reunião com deputados e senadores do estado ontem em Brasília, prevendo árdua batalha para manter as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Não será fácil, é o momento mais crítico que estamos vivendo pela má vontade do ministro Paulo Guedes da Economia. E ainda somos só 3 senadores e 8 deputados federais, lembrou Omar. O relator da matéria, senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, manteve a Zona Franca de Manaus na regra de exceção, mas alguns ajustes deverão ser feitos a fim de não prejudicar o único modelo de desenvolvimento do governo federal para a região norte. Com forte tendência de filiação ao partido, o ex-governador Amazonino Mendes será o convidado de honra nesta quinta-feira em plenária, que o partido Podemos realizará na Assembleia Legislativa. O evento terá o objetivo de debater as metas e desafios para 2020 e preservar a Amazônia por meio de políticas públicas. Nesta terça-feira, a Amazoninos anunciou desfiliação do PDT
reverter sob justificativa de difícil convivência com a presidência estadual do partido. O ex-deputado federal Issa Abraão é o atual presidente regional da Legenda. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, defendeu ontem na Assembleia Legislativa a maior atenção à saúde dos policiais e bombeiros militares contra a depressão, um problema que vem afetando o emocional dos servidores da segurança pública do estado. O parlamentar lembrou o programa fantástico da Rede Globo que aponta a depressão como inimigo número 1 dos policiais militares. O deputado Serafim Corrêa do PSB disse ontem que a Assembleia Legislativa não é quintal do Palácio do Governo. A afirmação foi feita após a Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia ter revelado que apenas 10% das emendas impositivas dos deputados estaduais foram executadas, faltando pouco mais de 3 meses para o fim do ano. Ele revelou que as emendas impositivas apresentadas em 2016 e 2017 não foram pagas e que vai ser difícil executar 90% das emendas de 2018 até o fim do ano. A Assembleia Legislativa promoverá encontro nacional para discutir a Zona Franca de Manaus da reforma tributária. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Josué Neto, do PSD, marcou para o dia 10 de outubro a realização do maior evento de economia do estado, no qual será debatida a reforma tributária e seus impactos para a Zona Franca de Manaus. Ao lado do Conselho Regional de Economia do Amazonas, Corecon AM, por meio do seu presidente Francisco Mourão Júnior, Josué Neto pretende reunir nomes de referência da economia, política e entidades representativas do meio ambiente no auditório Belarmino Lins durante todo o dia. As articulações de Josué Neto pela defesa do modelo Zona Franca de Manaus já começaram a surtir efeito e autoridades como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, já começaram a sinalizar adesão não só ao evento, mas também a intenção de trabalhar para manter os incentivos do Polo Industrial de Manaus, o PIM, no texto da proposta de emenda à Constituição, a PEC 45/19 da reforma tributária. Josué Neto usou a tribuna da Assembleia para falar da necessidade de união de todas as esferas na defesa dos interesses econômicos do Estado. Para dar corpo às ações, o parlamentar também oficializou junto à Presidência da República um pedido de audiência com o presidente Jair Bolsonaro do PSL. A Zona Franca de Manaus é o maior modelo de preservação do meio ambiente do mundo. Nossa indústria não polui, não desmata e faz com que ao menos 90 mil homens e mulheres não tenham que desmatar, ressaltou Josué Neto. 6:13 em Manaus. O governador Wilson Lima será um dos palestrantes do evento que marca o 5º aniversário da Declaração de Nova York sobre as Florestas, que acontece no domingo na cidade norte-americana. Convidado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e pelo Fórum Global dos Governadores para Climas e Florestas, do qual é presidente da reunião anual, Wilson Lima irá abordar em sua palestra sobre evidências que demonstram a importância estratégica das parcerias no desenvolvimento econômico e social e sustentável do Amazonas. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas esclarece que não há registro de óbito ou pacientes internados por contaminação de açaí ou sushi aqui em Manaus. As autoridades de saúde foram surpreendidas por rumores em diversas redes sociais, grupos de WhatsApp e até portal de notícia com a informação sobre o falecimento de um aluno da rede particular de ensino no fim de semana em decorrência da contaminação do açaí por superbactéria e que a irmã dele seguia internada com os mesmos sintomas. A Fundação de Vigilância Sanitária informou que a investigação epidemiológica do caso aponta que o paciente em questão morreu em decorrência de possível pancreatite aguda. Enquanto a irmã continua internada para tratar o diagnóstico de celulite submandibular, que não tem associação com o caso do irmão. A família informou durante a investigação que não consumia açaí nem sushi há um mês. Segundo eles, a origem do boato é desconhecida por eles, uma vez que em nenhum momento foram mencionadas entre eles palavras como superbactéria, açaí
ou sushi. A FVS alerta a população em geral para evitar o compartilhamento de mensagens e áudios nos quais não há identificação da fonte da informação. Para a diretora-presidente da FVSM, Rosemary Costa Pinto, as notícias falsas conhecidas como fake news se tornam na área de saúde pública um gravíssimo problema, pois elas podem estimular práticas e comportamentos autodestrutivos e têm potencial de atingir muitas pessoas, gerando pânico na população. Polícia. Defesa de agricultor acusado de praticar estupro contra criança de 10 anos afirma que laudo do IML desmente a acusação. Quem tem os detalhes é J. Rai. A advogada Natiela Carvalho, que defende o agricultor Manuel Santana Vale, de 48 anos, conhecido como Nero, acusado de abusar sexualmente de uma criança de 10 anos de idade, cuja família é vizinha dele no quilômetro 10 da estrada de Janauari, em Iranduba, afirma que o cliente dela é inocente. Segundo a família da criança, que fez a denúncia em Manaus, na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente DEPCA, mas não procurou o Conselho Tutelar e nem a polícia de Iranduba para comunicar a ocorrência, o suposto crime teria acontecido em maio deste ano. O caso foi remetido às autoridades do município e foi pedida a prisão do acusado. De acordo com a advogada Natiela Carvalho, Manuel Santana Vale se apresentou espontaneamente à titular do 31º DIP, delegada Silvia Lauriana Chaves, e está preso à disposição da Justiça. Neste processo foi feito um pedido de liberdade provisória, tendo em vista que o senhor Manuel Santana jamais foi acusado ou respondeu a outro processo, é um cidadão de bem e faz jus ali aos requisitos exigidos em lei para responder esse processo em liberdade. Não há prova suficiente, acredito até esse momento, para que haja uma prisão preventiva. Foi feito um exame no Instituto de Medicina Legal, no qual esse exame veio com resultado negativo, não havendo nenhum indício de conjunção carnal ou algo que indique a ocorrência do fato criminoso. Não se pode condenar alguém sem ter certeza. A advogada reclama da superexposição de Manuel Santana na mídia do estado. Foi-se utilizada a mídia contra Manuel, o acusou, afirmou que ele realmente tinha cometido isso, ele nega a autoria, ele não cometeu. Acredito que através dessa instrução, através das provas que nos serão disponibilizadas, conseguiremos um bom êxito no final dessa instrução. A delegada do 31º DIP, Silvia Lauriana, informou textualmente que a Polícia Civil está cumprindo as diligências e as determinações judiciais cabíveis. Disse ainda que o acusado está cumprindo prisão temporária de 30 dias e que cabe à Justiça analisar as provas coletadas e decidir sobre as questões apresentadas pela defesa. Mudando de assunto, Paulo Guerra, mas ainda sobre polícia, hoje vai ocorrer uma ação da Delegacia Geral e do Departamento de Polícia do Interior na Escola Municipal Maria Auxiliadora Mesquita Simas, lá no Lago do Limão. Vai ser das 9 às 15 horas. Serão feitos atendimentos à população, resolução de conflitos, reunião com a comunidade e palestras educativas. Paulo Guerra. 6h22 em Manaus. 2 famílias foram vítimas na noite de ontem de criminosos que estavam fazendo arrastões na zona norte de Manaus. Em um dos casos, uma menina de 3 anos que estava no interior de um dos veículos roubados foi levada e felizmente já foi encontrada. Durante o assalto, um homem identificado como Eudes Marinho de Souza Júnior, de 29 anos, que estava na capota de um veículo modelo Montana, teria percebido a aproximação dos criminosos e reagiu e terminou baleado. Peregrino, e qual é o estado de saúde dele? Estado grave, Paulo Guerra. Ele está internado no pronto-socorro João Lúcio, já passou por cirurgia e está em estado grave. Tudo começou lá na rua Jurita Rabelo, no bairro Nova Leste, e a ocorrência teve final lá na Avenida das Torres, né, Paulo Guerra? O estado do rapaz é grave, ele tem 29 anos de idade e a garota, segundo as informações que recebemos, Paulo Guerra, está em segurança. A garota já foi encontrada, felizmente, Peregrini,
e é a bandidagem aí colocando em pânico. As pessoas também devem se precaver, Pelegrini, principalmente ao parar em semáforos e para carros também. Tem que prestar bem atenção quem está por perto, não é, Pelegrini? Pois é, Paulo Guerra, já foi aquele tempo que a gente podia abrir, né, a janela do carro, abrir o vidro do carro, agora não, tem que estar fechadinho, todo cuidado tem que ser tomado com a aproximação aí de pessoas a pé, ou de carro, ou de moto, tem que ficar ligado, Paulo Guerra, que esse tipo de assalto vem acontecendo praticamente todo dia em Manaus. Pelegrini, algum assalto a ônibus nas últimas horas? Paulo Guerra, até o conhecimento que nós tivemos, né, foi naquele da linha 536, quando os bandidos levaram os pertences das pessoas, aconteceu lá na Avenida Torquato Tapajós, tivemos também na Max Teixeira, Paulo Guerra, no dia de ontem aí, 2 assaltos ao coletivo. Falando nisso, né, Paulo Guerra, tem uma novidade aí, né, a Moto Honda da Amazônia doou algumas motos que serão usadas aí, descaracterizadas, para investigar roubos em rotas do Distrito Industrial. Motos descaracterizadas para investigar roubos de ônibus e transporte coletivo, que fazem parte da empresa do Polo Industrial. As motocicletas, Paulo, são de modelo XR300, de boa cilindrada, de grandes cilindradas, né? Serão usadas aí pela Secretaria de Segurança. As motos foram entregues ontem pelo vice-presidente da Moto Honda, o Júlio Koga, estava por lá, o secretário de Segurança, o do delegado-geral Lázaro Ramos, o delegado adjunto Orlando Amaral, e essas motos, a partir já do dia de hoje, já estarão operando aí nas ruas, Paulo, com policiais civis, moto e policial descaracterizado para surpreender os bandidos. Pois é bom que a bandidagem não se cuide, Pelegrini, para ser agarrada. Pois é, Paulo, tomara, vai ter moto agora, com policial armado, o camarada forma assaltar o ônibus, com certeza será recebido a bala, assim esperamos. Pelegrini, o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma movimentação muito tranquila no pronto-socorro 28 de agosto. Entretanto, o homem deu entrada vítima de acidente de trânsito, ele foi atropelado por uma moto, e as informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que ele está fora de perigo, ouvindo a nossa programação. O caçambeiro Clemilson, o negão, Clemilson Caçambeiro, ele está indo sempre, todo dia lá para BR-174, ouvindo o Jornal da Manhã. Abraço, Clemilson, obrigado pela audiência. Quem mandou alô para ti aqui foi o Mário Marcelo e o Brunoso. Pronto, socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. O homem deu entrada, vítima de murros, chutes, socos, pontapés, alguns bofetes e um dolorido rabo de arraia. Ai, como dói o rabo de arraia. Ele recebeu 2 rabos de arraia e acabou caindo, rebolando pelo asfalto e a peia comendo. As primeiras informações dão conta de que ele apanhou de um homem que já tinha uma rixa antiga com ele, e ontem eles acertaram as contas, e esse rapaz, conhecido como Dorivan, de 29 anos, entrou na peia e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Briga, pauladas, pedradas, tijoladas. 2 homens estavam brigando pelo amor da mesma mulher. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no Puraquequara. Os 2 homens brigavam. A mulher, Paulo Guerra, uma mulher de 59 anos, namorava com os 2. Um rapaz de 29, outro de 28. Os 2 estavam brigando pela senhora. Ela estava sendo muito disputada. Segundo as informações, Paulo Guerra, essa mulher é acostumada a pagar cachaça e a bebida para o pessoal que fica lá no bar, no Puraquequara. As informações também dizem, Paulo Guerra, que é uma mulher muito disputada por homens mais novos, já que ela é acostumada a pagar cachaça, a cerveja de litro para os rapazes. E ontem 2 deles se desentenderam e quase um parte dessa para pior. Os 2 disputando o amor dessa mulher. Uma mulher velha, do cabelo mal pintado, aquele louro vatapá, as unhas até com aquele vermelho já saindo, a sandália havaiana com o pé rachado, horrível, a coisa de outro mundo, uma mulher feia sendo disputada por cachaceiros no Puraquequara. Ainda, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto, socorro, Platão Araújo.
Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Mais uma vez, outra vez, um triângulo amoroso por pouco não acaba em morte. Mais uma vez, uma mulher feia foi disputada na paulada. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nas proximidades de um bar localizado na Avenida Itaúba. A mulher estava dançando, a mulher estava praticamente jogada, embriagada, já tinha bebido cachaça, corote, camelinho, cerveja de litro e outras bebidas. Ela estava, Paulo Guerra e ouvintes, sendo disputada pelo amor de dois homens. Um deles sentou-lhe a faca no outro. Ainda bem que a faca pegou apenas de raspão. Porém, Paulo Guerra e ouvintes, ele teve que ser levado para ser suturado, pegando alguns pontos no braço no pronto-socorro Platão Araújo. O homem que desferiu a facada fugiu. O que foi esfaqueado foi levado ao Platão Araújo e a mulher feia está disponível. As informações dão conta que ela está dançando até o presente momento com um short daqueles de lycra de R$ 9,90, um top daqueles horríveis com o peito lá embaixo, sendo também toda melada de copo de cerveja, aquela raiz do cabelo por fazer. Trata-se de uma mulher feia, sendo disputada na faca, lá na área da Avenida Itaúba, nas proximidades de um bar muito conhecido lá na área. Paulo Guerra, eu passei ainda há pouco, me mostraram, me apontaram que era a mulher. Pensa no negócio feio, toda cheia de marca daquela curuba, né? Daquelas coisas que ficam, aquela mancha preta aqui na polpa do bumbum. Mas, meu irmão, pense na mulher feia, além das marcas de catapora espalhadas pela coxa. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, briga entre irmãos. Um irmão e uma irmã brigaram, apareceu o cunhado e matou o irmão. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na rua Jardim Primavera, no bairro Parque São Pedro. Dois irmãos estavam brigando. A irmã estava endemoniada, mas como tem irmã dominada pelo demônio fazendo briga em família? E ontem não foi diferente. Uma irmã endemoniada estava brigando com o irmão. Quando chegou o marido dela, ela enredou: olha, ele está mexendo comigo, ele está querendo me bater. O rapaz que estava chegando do trabalho, e o marido da mulher já foi logo sem querer ouvir, já foi para cima do rapaz e o matou estrangulado. Então, briga entre irmãos aí, com a chegada do cunhado, acabou em morte. A irmã, completamente dominada pelo capeta, fez aí a briga toda e depois o irmão dela morreu estrangulado. Eu tenho medo dessas coisas. Deus me livre e guarde de uma irmã dominada pelo demônio. Tá cheio dessas coisas por aí. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 49 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Onde o passarinho da morte cantou no Parque São Pedro. Era a noite e o passarinho da morte. Passarinho da morte rouco cantou no Parque São Pedro. Muita gente fazendo contato conosco através da rede social, dizendo que o passarinho da morte canta feio. Meus amigos, quem canta bonito é o rouxinol, é o canário, é o irapuru. O passarinho da morte canta e canta feio. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui na concurso 5.075, acumulou a estimativa de prêmio para hoje 11 milhões. Dezenas sorteadas 15, 23, 47, 70,
e 75. 15 23 47 70 e 75. A Loto Fácil no concurso 1866 saiu para duas apostas. Cada uma recebe R$1.190.992. Apostadores são de Cajamar e São Paulo. As dezenas sorteadas 01, 02 03, 04 05, 10 11, 12 13, 14 16, 20 21 23 e 25. Um grupo de funcionários da assessoria da liderança do PT na Câmara dos Deputados levou nesta quarta-feira o prêmio de 120 milhões da Mega Sena. Ao todo foram 49 cotas, o que deve render 2,48 milhões de reais por cota. Alguns funcionários disseram que não havia deputados no grupo que fez a aposta, somente assessores técnicos de coordenação e de imprensa, por exemplo. As dezenas sorteadas foram 04, 11, 16, 22 29 e 33. 04, 11, 16, 22 29 e 33. Aqui na TV 406 ganhadores e cada um leva R$19.407,24. A quadra teve 24.366 ganhadores com premiação de R$461,96. 6 horas e 37 minutos. Esportes. Corinthians decepciona a torcida e perde em casa para o Independiente del Valle por 2-0 na Sul-Americana. Na Copa Verde, o Paysandu se classificou nos tiros livres da marca do pênalti, 6-5 depois do empate em 1-1 com o Bragantino, que também é do Pará. Na outra partida, o Goiás fez 1-0 no Cuiabá. Na Liga dos Campeões da Europa, destaque para a vitória do Paris Saint-Germain, 3-0 sobre o Real Madrid. Hoje, pela Copa Sul-Americana, tem às 21h30 Colón e Atlético Mineiro. Campeão brasileiro, campeão da Copa Sul-Americana e agora campeão da Copa do Brasil. 6 anos após bater na trave e perder na final, o Atlético do Paraná voltou a vencer o Internacional na decisão de 2019 e concretizou seu nome entre os vencedores do futebol nacional. No Beira-Rio, Léo Cittadini abriu o placar, Nico Lopes empatou e Rony deu números finais aos 51 do segundo tempo após jogada espetacular de Marcelo Cirino. 2-1 e mais uma taça da era Thiago Nunes no Furacão. O Atlético do Paraná se tornou o 12º clube a conquistar a Copa do Brasil. É a primeira vez que uma equipe paranaense leva o título da competição. O Atlético do Paraná garante vaga na Libertadores 2020 na primeira edição da Supercopa do Brasil e ainda enche o bolso. O título valeu 52 milhões de reais. Últimas notícias. O principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em leve queda nesta quarta-feira, dia de decisão sobre as taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos. O Ibovespa terminou o dia em baixa de 0,08% a 104.531 pontos. O dólar fechou em alta ontem e a moeda norte-americana subiu 0,65% e foi a 4,1035. O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira, por unanimidade, reduzir a Selic, taxa básica de juros da economia, de 6% ao ano para 5,5% ao ano. O percentual que já era esperado pelo mercado financeiro é o menor desde o início do regime de metas de inflação em 1999. É também o menor da série histórica do Banco Central, que começou em 1986. Começa a ser pago hoje o abono salarial PIS do calendário 2019 e 2020, ano base 2018, para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em setembro. O PIS é pago na Caixa Econômica Federal. Também será liberado o PASEP, que é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil para quem tem final de inscrição 2. A Petrobras vai elevar o preço médio do diesel nas refinarias em 4,2% e da gasolina em 3,5% a partir de hoje. O repasse ou não do aumento para os consumidores finais fica a critério das distribuidoras e postos. O reajuste vem após a disparada nos preços do barril do petróleo no mercado internacional na segunda-feira, em consequência dos ataques a instalações petroleiras na Arábia Saudita no fim de semana. O incidente baixou pela metade a produção. A primavera começa na próxima segunda-feira às 4h50 e a previsão é que a estação chegue com temperaturas acima da média climatológica e poucas chuvas na maior parte do país, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Os termômetros deverão registrar a temperatura de 1 grau centígrado a 1,5 graus centígrados acima da média
Isso significa ter dias com temperaturas bem altas e outros com temperaturas mais baixas ou dentro da média, o que na variação entre os 3 meses chega à elevação prevista, afirma o chefe da previsão de tempo do INMET, Francisco de Assis Diniz. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu nesta quarta-feira um processo que pode levar à cassação do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O processo foi aberto atendendo a uma representação do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, que acusa Glauber Braga de ter quebrado o decoro parlamentar em declarações dirigidas ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Presente à sessão do Conselho, Glauber Braga disse que o objetivo do PSL é constrangê-lo e que as declarações foram sóbrias. Segundo o PSL, Glauber Braga afirmou a Sérgio Moro durante uma audiência na Câmara: o senhor vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e um juiz ladrão, disse o deputado. Para o partido de Bolsonaro, ficou evidente que a conduta de Glauber Braga caracteriza um verdadeiro abuso de prerrogativas conferidas aos membros do Congresso Nacional. Longe dali, direto do cárcere, Lula, o preso político que mais dá entrevista no mundo, declarou a 2 jornalistas que Moro e Dallagnol são chefes de quadrilha. Já tendo se comparado a Deus, dito que é uma ideia e o mais capacitado para dirigir o Brasil, o petista parece sofrer de amnésia, disse um deputado do PSOL. É o dono da verdade absoluta. O relator da reforma tributária no Senado apresentou o parecer dele sobre a proposta na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta do senador Roberto Rocha, do PSDB, reduz a carga tributária sobre o consumo e aumenta sobre a renda, seguindo o padrão dos países desenvolvidos. O relatório apresentado nesta quarta-feira, Roberto Rocha desmembrou o imposto único em 2. Um IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, para o governo federal, que reúne 7 tributos federais: o IPI, o COFINS, o PIS, o PASEP, o IOF, Salário, Educação e CID, que incide sobre combustíveis. E um IBS para estados e municípios com ICMS, tributo estadual, e ISS, que é um tributo municipal. O consumidor vai saber na hora, na nota fiscal eletrônica, o quanto vai pagar de imposto. O processo de transição para a implementação do IBS dual seria de 5 anos. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, afirmou nesta quarta-feira que o quadro clínico do presidente Jair Bolsonaro evoluiu de forma muito positiva e que, com isso, Bolsonaro viajará para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. A Assembleia acontecerá na semana que vem em Nova York. Ainda segundo Rego Barros, Bolsonaro está construindo o discurso que fará na Assembleia Geral. Tradicionalmente, cabe ao presidente do Brasil fazer o discurso de abertura. De acordo com o porta-voz, o texto a ser lido pelo presidente visará esclarecer de uma vez por todas a questão Brasil versus meio ambiente. O próprio Bolsonaro tem dito que irá defender a soberania dos países da região amazônica em decisões relacionadas à proteção da floresta. 6:47. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que altera as regras para partidos políticos e para eleições. O texto segue para a sanção presidencial e, para valer já nas eleições de 2020, tem de ser sancionado por Jair Bolsonaro e ter os eventuais vetos analisados pelo Congresso até o começo de outubro. A aprovação aconteceu horas depois de o relator, o deputado Wilson Santiago, PTB da Paraíba, ter apresentado o parecer que deixou de fora mudanças que afrouxavam a prestação de contas eleitorais. O que é notícia no mundo neste início de manhã? O Ministério da Defesa da Arábia Saudita apresentou nesta quarta na capital Riad detritos de mísseis e drones que, de acordo com o reino, provam que o Irã foi o responsável pelo ataque contra instalações da gigante petroleira Aramco no sábado. Os disparos não podem ter sido feitos a partir do Iêmen. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convocou hoje seu principal rival, o ex-general Benny Gantz, para se juntar a ele em uma ampla coalizão de governo, depois que a eleição de Israel terminou sem nenhum vencedor claro. Gantz, líder do Partido Centrista Azul e Branco, ainda não respondeu à proposta do adversário, chefe do partido de direita, Likud. 3 ex-dirigentes da empresa TEPCO foram absolvidos hoje por um tribunal de Tóquio que determinou que eles não podem ser considerados culpados pelas consequências da catástrofe nuclear ocorrida em Fukushima em 2011, após um violento terremoto e um potente tsunami que deixaram 18.500 mortos e mais de
2.000 desaparecidos. 10 pessoas morreram e 85 ficaram feridas em um atentado com um carro-bomba contra um prédio dos serviços de inteligência em Kalat, no sul do Afeganistão, informou o governador da província de Zabul, Rahmatullah Yarmal. A explosão que atingiu também o hospital da cidade foi reivindicada por um porta-voz dos talibãs, Qari Youssef Ahmadi, que citou um ataque mártir contra o departamento de inteligência de Kalat, no qual o alvo foi totalmente destruído. Segundo o porta-voz do Ministério do Interior, Marwa Amini, a explosão ocorreu por volta das 5h50 com um caminhão-bomba situado próximo ao hospital de Zabul. O Afeganistão tem sido palco nos últimos dias de uma série de atentados, a maioria reivindicados pelos talibãs e que antecedem a eleição presidencial de 28 de setembro. Na terça-feira, ao menos 48 pessoas morreram em 2 ataques suicidas, um contra um comício do presidente Ashraf Ghani no centro do país e outro em Cabul, contra um centro de recrutamento do exército. Agora 6h50. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Petrobras eleva preço da gasolina em 3,5% e do diesel em 4,2%. A Folha de São Paulo. Copom reduz taxa básica de juros para 5,5% ao ano, o menor patamar da história. O Estado de São Paulo. Renan alega perseguição de Deltan a Gilmar e cita precedente para uso de mensagem. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Joyce Hasselman vai ao STF para impedir instalação da CPI da Lava Jato. Valor Econômico. Dono da Havan é condenado por fazer propaganda irregular de Bolsonaro. Estado de Minas. Homem dá facadas na ex, fala sobre crime em ônibus e é delatado por passageiro. Jornal do Comércio no Recife. Sobe para 15 o número de casos confirmados de sarampo em Pernambuco. Fortaleza, Diário do Nordeste. Mulher africana é presa ao desembarcar com cocaína líquida no aeroporto de Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Homem assalta casal e é preso após enviar mensagens tentando se relacionar com a filha da vítima. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Selic no menor patamar histórico anima empresários. Em tempo. Resgate histórico do Hotel Cassino. A crítica. Licitação, garrafas de água mineral. Prefeitura compra água 169% mais cara. Cada garrafa sairá por R$1,40, mas o busca preços da Cefaz mostra o mesmo produto por 52 centavos a unidade. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.